Falou, galera. Neste vídeo estamos falando da história completa de um resumo do filme chamado Um Vampiro Mentiroso, narrado a história completa no livro de A, baseado que seria do personagem temático da história. Simplesmente o nome dele é Davis Pell, ou no caso na tradução Davis Spell. Então acontece. Ele era um calouro de universidade, faculdade, assim, de escola colegial de continente norte-americano, que ele sempre vivia com a sua ao lado da sua mãe, se mudando para outros lugares, né? Ele já foi para a Austrália, já foi para Nova Zelândia, e até chegar nos Estados Unidos. Nossa, foi um trajeto longo. A história de Davis Spell era muito longa, porque ele vivia sempre assim mudando de lugar, era muito cansativo, uma mudança atrás de mudança, uma mudança, até que ele vai parar numa escola. E quando ele começa o primeiro dia de aula e começa a ver pessoas novas, né, conhecer seus primeiros colegas, né, futuros amigos, companheiros de aventuras, de amizade e tudo mais, né, do time Amizade, isso aí, o que acontece? David Spell acabou se envolvendo numa maior furada na história. E todos acreditavam na escola, tinha um palpite, de que ele simplesmente era um vampiro vivendo entre os humanos, né, entre as vidas que ele já teve, mas não era mentira, o garoto não era um vampiro. Ele simplesmente usava umas dentaduras de vampiro, não tinha reflexo no espelho por conta que ele foi amarrar o cadastro nessa hora. Aí ela viu o reflexo pensando que no momento que ele estava amarrando o cadastro, até uma garota fica de olho nele na escola e começa a se relacionar com ele, mas ela não ela só era interesseira porque ela não se pensava nele, só pensava na história que isso ia exercer se ele fosse um vampiro de verdade, né? Que isso ia render muitos likes para o seu público-alvo, né? Do YouTube e de outras plataformas incentiva redes sociais, né? E é isso. Além disso, o próprio David Spell viveu ao longo do tempo sendo iludido, né? Ele começou a mentir muito mal, pô, dizendo que todos começaram a acreditar que ele era um vampiro, né? Que ele não tinha reflexo, ele não é alérgico a pizza diário, ele brilhava igual o Edward Cullen de Crepúsculo, tanto que esse filme pode estar baseado simplesmente em duas histórias diferentes. A saga de filmes Crepúsculo, com o Robert Pattinson e a Kristen Stewart e o que é o personagem vivido pelo Taylor Lautner, né, na história, é isso, o lobo, né, o cachorro, é isso aí. Aí depois, a segunda opção de filme que está baseado nisso também é o Espanta-Tubarões. O Espanta-Tubarões, outra produção. Então, é porque, pensa comigo, o cara mentiu mal, ele só pensava na fama para poder falar assim, porque as pessoas nunca iam aceitar do jeito que ele era, né? Um nerd metido a besta, né? Porque hoje em dia muita gente não liga pra nerd e acha que um calouro vai se tornar um novato que vai ficar entre as pessoas, né, mais próximas de você. E no ambiente escolar, simplesmente ele conhece uma menina, que é a Vi, essa tal de Vi. A Vi simplesmente começa a se relacionar com ele, criar um carinho, ensinar ele a dançar, ensinou ele a ser um vampiro de verdade, saber dos truques que ele ia exercer nessa farsa, né, de ser um vampiro falso, não fake vampiro, né? Usando uma dentadura, olhos castanhos claros, um suéter velho, umas roupas meio descoladas, meio preto com gravatinha e tudo. Aí quando chega na grande cena triunfal é quando ele simplesmente conhece um tal de cara que é parecido até com o próprio Van Helsing, né, que assistiu os filmes do Van Helsing, se achava o próprio Van Helsing, que era tio de um dos colegas de escola dele, né, um dos colegas de escola dele tinha um tio, e esse tio dele, simplesmente esse parente distante, era muito fanático e fiel a vampiros, né. Tanto que a missão dele era sempre era matar um vampiro. E quando ele viu essa oportunidade, agora ele foi enviado pra matar esse vampiro falso, né? Esse fake vampiro. Aí rola aquela treta, esse filme é muito assim, meio de caótico, né? Com coisas de aceitar as diferenças ao invés de pensar na fama, né? Na riqueza e glória. Mas a grande lição de moral desse filme é simplesmente você amar quem você é, amar pelo que você é. E aceitar, mesmo que você seja um ninguém, você não tenha fama, riqueza e glória, você ser você mesmo, né? Você tem a sua personalidade sob no auge da fama, né? Aí você faz amigos de qualquer jeito, e é isso. E essa é a grande mensagem que o filme queria transmitir. Como é que ele mentiu tanto, que simplesmente ele acaba sozinho e acaba se desculpando com todos, né? Esclarecendo alguns fatos sobre ele não ser um vampiro, ele simplesmente ser um garoto comum que deseja viver entre as pessoas da Terra, né? E é isso que o filme queria exercer. Uma versão controversa dos vampiros, né? Dizer você é um vampiro ou não, uma análise de filmes de vampiros, né? Tanto que ele teve que assistir todos os filmes de Crepúsculo e ler todos os volumes e livros de Crepúsculo para tentar
entender como é que é um vampiro, como é que um vampiro age, como é que um vampiro veste, como é que um vampiro fala, qual é o sotaque de um vampiro lá do leste europeu. E é isso, do castelo dele na Transilvânia, é isso. E a história termina com ele ficando com a Vi, sua garota dos sonhos, que ele acaba se apaixonando perdidamente por essa Vi na história, e termina com eles dançando uma simples música de dança de discoteca, assim, de música de baladinha de colegial, né? E é isso, finalizou o filme chamado Um Vampiro Mentiroso, lançado em 2015 pela Nickelodeon, oficialmente. E é isso, entre várias histórias clássicas. Tanto que o filme mistura ação, diversão, aventura e fama. Além disso, se eu não me engano, misturou até dois filmes, porque essa história é uma mistura, se eu não me engano, de O Espanta-Tubarões, lá do Will Smith com a Angelina Jolie, né? Você lembra como funcionava o Espanta-Tubarões, né? O Espanta-Tubarões era a história do Oscar, que morava no Recife, e ele ganhou o título de matador de tubarões. E na história do Espanta-Tubarões, que é o próximo tema, o Espanta-Tubarões é a história clássica que mostra o Oscar matando um tubarão chamado Frank, que é irmão desse Lenny, é melhor amigo dele que é um tubarão. Aí com isso o Oscar ganhou o título de matador de tubarões por assassinar e matar, mas ele não teve nada a ver, ele ganhou a fama só por conta de mentir, dizendo que matou um tubarão chamado Frank, que era filho daquele Lino, né? Aquele chefão do crime da máfia do oceano, dos tubarões mais antigos do oceano, né? Já diferentemente por outro lado, quando eu falo de Crepúsculo, é porque o Crepúsculo é uma saga de filmes de vampiros que brilham no escuro, que brilham no sol, né? Que ficam com aquela pele de diamante, sofrendo por caçar e matar pessoas, né? E se alimenta de animais, como a família Cullen fazia nos filmes de Crepúsculo, né? Do clã dos Cullen, do Edward Cullen, o Carlisle Cullen, Alice Cullen, aquele todo pessoal. Até entrar a Bella no último filme, já daquela parte um e 2 né, de Crepúsculo, nos filmes finais da saga, depois do casamento e depois dela ter uma filha, engravidar e ser transformada em vampira, né, e adquirir sua eternidade para sempre. É basicamente isso que um vampiro, quando você pensa em um vampiro mentiroso, você pensa muito nesse filme, que é uma mistura de as ações que levaram o caminho da mentira e essas que levaram o caminho da fama para chegar no seu grande potencial até cair na sua queda, né? Até acontecer sua queda, né? No meio do nada, onde você vai sofrer e depois você vai se reconciliar com seus amigos, né? É basicamente isso que o filme queria transmitir, misturando ficção científica, ficção e todos os temas possíveis que você vai encontrar num filme de ação. Eu recomendo vocês muito verem esse filme, Um Vampiro Mentiroso, mostrando as diferenças entre os vampiros e criaturas sobrenaturais e tudo mais. É isso.